Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a você que siga nosso canal no YouTube, acione o sininho da notificação, comente, compartilha. Isso é importante para nós. E claro, agradecer também aos nossos patrocinadores. Hoje eu tenho um cara aqui que é fenomenal. É o cara que pega você torto e deixa você retinho. É o cara da quiropraxia, Dr. André Borges, o mago. Dr. André Borges, é um prazer imenso tê-lo aqui. Aceitou nosso desafio e mais uma vez quero lhe agradecer. Já tinha lhe agradecido antes quando chegou aqui. Quero lhe agradecer novamente essa oportunidade de poder explicar para as pessoas, a gente bater um papo e mostrar para a galera o seu trabalho. Com certeza. Eu que agradeço, né, Anderson? Nossa, a gente já se conhece há bastante tempo. E claro, quando você me convidou, com certeza eu iria estar aqui, não só para a gente falar de alguns assuntos importantes, como também algumas orientações que as pessoas vão gostar aí de assistir. E quiropraxia, todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar. E realmente vai ser bem legal aí nosso assunto. Isso é importante. Então, na verdade, eu quero lhe fazer uma pergunta na questão de você foi praticante de artes marciais na sua infância. Sim. Então, que modalidade, com quantos anos? Então, a minha vida assim, na parte de artes marciais começou com mais ou menos 14 anos, mais ou menos, que eu entrei para o jiu-jitsu. Fiz jiu-jitsu e muay thai. Depois de 14 anos, uns 17, eu entrei para o jiu-jitsu. Aí, até hoje eu treino de vez em quando. Jiu-jitsu não, mas muay thai eu ainda gosto de praticar. E tem já bastante tempo. Você também, além do jiu-jitsu, muay thai, você faz musculação, se eu não me engano, musculação, né? Sim. Isso. Quando você fez jiu-jitsu, né? Quem foi seu professor, qual a equipe? Então, eu treinei jiu-jitsu com o Rodrigo Gama, da equipe Gama. Pô, que legal. Bem antigo. E muay thai eu fiz com Zumbi, que é também bem conhecido. Zumbi agora está nos Estados Unidos, casca grossa aí. E foram 2 professores meus que me ensinaram realmente bastante coisa. Chegou a competir no jiu-jitsu, não? Eventos internos, não assim profissionais, né? Eventos internos da própria equipe. Sim, porque a equipe Gama o Rodrigo Gama, ele tem vários professores aí, vários faixa preta, é um grande amigo, um excelente profissional, né? E ele é um cara que tem garrafa para vender. Naquela época você já saiu do ensino médio, né? Sim. E aí você começou a faculdade com quantos anos? Comecei com 19. Fisioterapia. Fisioterapia. E o seu interesse da fisioterapia, até porque você é um praticante de artes marciais, como é que você juntou a fisioterapia, as artes marciais? Como é que foi isso? Então, quando eu entrei para a fisioterapia, eu comecei a ver como a fisioterapia é importante nas artes marciais. Então, isso me criou uma luz, falando, não, aqui é um caminho que eu acho que vai ser legal para mim. E não foi diferente. Então, eu, antes de me formar, já comecei a atender alguns atletas, fazendo estágio. Pô, legal. E quando me formei, eu pude botar isso em prática, sendo responsáveis, como você sabe, de vários eventos de MMA, de lutas também. Sendo até convidado pelo CREFITO, que é o nosso conselho, para palestrar e falar sobre isso, porque é como se eu tivesse aberto um novo caminho para nós, fisioterapeutas, atuarmos. Então, eu consegui expandir mais e mostrar mais a importância da fisioterapia nessa parte de luta. Pô, legal. Isso tem bastante tempo, né? Muito tempo. Tem bastante tempo aí. E você citou em questão de palestras, né? Sim. Aonde foi, assim, algumas, né, que você ainda lembra? Porque foram tantas, né? Teve palestra no Brasil inteiro, né? Mas eu lembro, assim, uma que foi bem marcante, foi na UERJ. Foi uma palestra muito grande, que eu inclusive levei alguns lutadores, alguns professores. Você estava junto lá? Sim, eu estava participando. Nessa palestra, isso deve ter aí uns
Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 12, 13 anos atrás. Por aí, por aí. Então... Tem mais um pouquinho, mas a gente deixa por aí. Deixa, senão vão achar que eu sou muito velho. E você não é. Não pode. Mas teve também no Piauí também, que eu cheguei até a dar uns mini cursos ensinando assim como é a atuação Sim. nos eventos, né? Como é aquela atuação ali de pronto emprego, de ver como é que funciona quando o atleta sai lá do cage direto para essa parte de avaliação e atendimento. Sim. E realmente foi bem gratificante poder fazer o que eu fiz pela fisioterapia. Isso aí me deixou muito feliz. Porque as pessoas veem a luta, né? Acabou a luta, não vê mais nada. Não sabe. Os bastidores é totalmente diferente. E, cara, assim, se a gente pensar, a fisioterapia trata de lesões, certo? Quer dizer, uma das importâncias da fisioterapia é tratar de lesões. Então, assim, se a gente pensar na luta, onde um quer nocautear o outro, dificilmente não vai ter lesões, né? Sim, então, com certeza. Mais lesões musculares. No jiu-jitsu tem mais articulares. Então, assim, você falou de evento, eu já participei também de copas de jiu-jitsu. Se a gente pensar entre o MMA e o jiu-jitsu, eu vi que o jiu-jitsu ocorre muito mais lesões, até pelas alavancas, pelas partes articulares, pelas chaves, enfim. Então, assim, são lesões que eu vejo até ser mais sérias do que... Propriamente no MMA. Propriamente no MMA. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, cara, não tem como o fisioterapeuta não atuar aqui. Entendeu? Então, assim, é um local que precisa, é muito importante. As pessoas ainda acham que o MMA, ele é um esporte sangrento não, violento, né? E sangrento também. Porque vê aquela coisa, vê um corte, aquela coisa toda e tal. Mas, na verdade, é o que você acabou de dizer. As competições de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, por ser um esporte de contato, ter golpe, uma série de coisas e tal, a probabilidade de uma lesão ser maior do que no jiu-jitsu, do que no MMA. Sim. Então, assim, tem pessoas que não têm essa noção. Sim. Entendeu? Então, assim... Nem sempre o que a pessoa acha que é mais agressivo vai ser o mais lesional. Com certeza. É isso que você está falando. Com certeza. Então, assim, é complicado. Porque hoje você está explicando para as pessoas que, de repente, não têm essa noção, ou têm a noção que eu estou citando, né? E na minha prática, eu vi que eu fiz 2 eventos com o meu serviço, do jiu-jitsu e do MMA. Isso. Eu vi lesões mais sérias no evento de jiu-jitsu do que no MMA. Que as pessoas, às vezes, acham que o MMA é o mais perigoso, é o que vai machucar mais, e não foi bem isso que aconteceu. Com certeza. Você, depois de formado, você ainda continuou treinando, praticando ainda ou não? Então, pratico até hoje Muay Thai e boxe, mas da maneira mais recreativa. O jiu-jitsu você treina mais particular? Não, jiu-jitsu eu realmente até queria continuar, mas eu parei porque hoje eu tenho medo de me machucar. Porque uma coisa é a gente treinar contigo. Sim. Você sabe que ali eu não vou competir. Sim. Sabe que eu preciso das minhas mãos para trabalhar, preciso do meu corpo para trabalhar, para atender. E se você me dá uma chave e machucar meu braço, eu já não consigo trabalhar. Eu vou, opa, isso aqui para mim, se eu me machucar, me gera um problema. Problema da dor, da lesão e um problema no trabalho, porque eu não vou conseguir atender. Sim, e você trabalha, você que é o seu patrão, né? Exatamente. Então, é uma das coisas mais, ainda né? tem isso. Ainda tem essa, você é o seu patrão. Apesar de eu já ter tido equipes e tal que trabalhem comigo, mas eu sou o principal, então se eu não trabalhar, me prejudico. Eu lembro que nessa palestra na UERJ, que eu participei, foi muito bacana para mim, como profissional, na época eu ainda lutava como profissional, e ver o prestígio, o respeito. Naquela época, né, o pessoal já tinha por você. Então, assim, como é para você? Porque eu lembro que você, se eu não me engano, chegou a dar alguns cursos. Sim. Então, você deu alguns cursos. E esses cursos foram para pessoas da própria faculdade ou era a parte? Como é que não, era exclusivo para fisioterapeutas. Fisioterapeutas, né? Sim. E eu lembro que, poxa, você...
além de ser um excelente profissional, eu tive uma lesão gravíssima na China. Eu vim da China, você falou, eu entrei em contato contigo, falou, meu irmão, vem que eu vou cuidar de tu aqui. E você cuidou de mim, poxa, sou grato, né, pelo que você fez por mim na época. E você, assim, a lesão era uma lesão de ombro, tinha uma recuperação de período de máximo de 6 meses, em 3 meses você me recuperou. Você até brincou que você falou assim, poxa, isso é pelo teu biotipo, porque força de vontade tua, que isso me fez admirar você mais ainda como profissional, porque você sabe que você é capaz, mas você mostrou ali não só o seu lado profissional, mas o incentivo para o atleta. Claro. E isso é importante. Como é para você, nessa situação de você ver que o atleta cabisbaixo, que trabalha, vive daquilo, como é que é para você cuidar dessa galera e como você cuidou? Né? Que daqui a pouco, gente, nós vamos falar da quiropraxia. Porque o homem é bravo. Nessa questão de você cuidar do atleta e ao mesmo tempo incentivá-lo para que ele não caísse de vez. É fundamental, Alemão. O fisioterapeuta, isso a gente estuda na faculdade, tem matérias de psicologia. Sim. Então, todo fisioterapeuta, ele é um pouco psicólogo. Isso aí, quem é fisioterapeuta que está me assistindo sabe disso. Porque, assim, você está lidando com a dor da pessoa. E a dor automaticamente deixa ela para baixo. Isso é normal com qualquer pessoa. Então, quando a gente está tratando de alguém, de um ser humano ali, que ele já está com energia já para baixo, está triste, está chateado, você precisa também atuar na mente dele. Não é só na parte motora, física, mas também na parte emocional. Entendeu? Então, por isso que eu faço questão de nunca pensar só na parte física da pessoa. Então, assim, vale a pena a gente investir também em dar força de vontade, falar que ele vai se recuperar rápido. E isso realmente tem uma diferença muito grande e satisfatória no seu tratamento, na evolução. Isso. Então, na verdade, se aprende na faculdade, né? Sim, nós não somos psicólogos. Certo. Mas temos matérias assim que envolvem a psicologia, porque é importante. Sim, foi importante. Porque assim, a dor mexe muito nessa parte emocional. Sim, porque o cara tá ali machucado, né? Então, pô... Imagine você bem fisicamente, emocionalmente, disputando, treinando, fazendo as suas atividades, daqui a pouco para tudo. Vou te dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. A Covid. Como é que ficou a emoção das pessoas com a Covid quando elas pararam de trabalhar, quando pararam de ir na academia, quando pararam de fazer suas atividades físicas? É mesmo. As pessoas piraram. Então, as pessoas hoje, eu falo isso direto, precisam pensar... Eu estudei medicina chinesa, eu estudei acupuntura, e a acupuntura, eu falo assim, para tratar dessa parte emocional, a acupuntura é fantástico. Então, se você tem algum problema emocional, depressão, podem ter certeza que a acupuntura ajuda muito nisso. Então, assim, a acupuntura é importante, até porque eu tratei da minha mãe com a acupuntura nessa parte emocional. Então, para quem sofre disso, vale a pena. E as pessoas, como eu ia mencionar agora, precisam se atentar mais com a parte emocional. Porque nada funciona bem na sua vida se a cabeça não estiver boa. E você citou a questão da Covid, né? Eu lembro que eu troquei o dia pela noite. Eu dormia de dia e ficava acordado à noite. E foi o que você citou. Isso mexeu muito com as pessoas, entendeu? Nesse caso, como você citou em questão da acupuntura, todo esse processo que aconteceu, como ficou para você? As pessoas te procuraram, as pessoas te pediram algum conselho, pediram algum tratamento online, alguma coisa nesse sentido? Então, chegou um ponto da Covid, depois foi liberando, mas chegou um ponto que você não podia abrir. Depois que foi autorizando. A prefeitura travou, nenhum consultório poderia abrir. Então, e aí, como é que as pessoas ficavam? Assim, é como se todo mundo parasse de trabalhar. Quer dizer, todo mundo parou de trabalhar, na verdade. Isso, Todo mundo parou. Então, assim, só funcionava mercado, farmácia,
Mas os consultórios em si tiveram que parar. Mas no caso, assim, os pacientes te pediam algum... Não, sim, não. André, não, claro, não. Pelo telefone você conseguia ajudar. Atendimentos externos você conseguia fazer, ir até a casa da pessoa com todas as precauções. Sim. Entendeu? Sim. Só que foi uma fase muito difícil, de trabalho para todo mundo. Entendi. E as pessoas entediadas em casa. Eu particularmente conheço a acupuntura porque eu morei na China. Sim. Então eu sei o quanto a acupuntura é importante, não só para a questão psicológica, mas para outras também. Claro, questões de processos inflamatórios, Sim. questão de dor. Sim. Entendeu? Então, assim, a medicina chinesa, não só a acupuntura, a auriculoterapia, ventosa, shiatsu, existem várias terapias chinesas que são ótimas, até porque são arcaicas, né? São bem antigas. Sim. E vou mencionar também que as pessoas confundem muito, citando essa parte de técnicas orientais, do Seitai, que são aquelas que eu faço no consultório. Que aquela terapia que a gente, através daqueles martelos, consegue fazer os ajustes articulares. Sim. Só que ali é o que? Uma terapia japonesa. Alguns falam, pô, é quiropraxia japonesa. Não, não é quiropraxia japonesa. Quiropraxia é uma coisa americana, foi criada em 1895, nos Estados Unidos, e o Seitai é milenar, bem mais antigo do que isso, criado para tratar dos samurais, mas é uma técnica japonesa. Então são coisas diferentes. Se parece em relação ao objetivo? Sim. As duas são para quê? Para ajustes articulares, para corrigir disfunções articulares. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas são técnicas diferentes, onde foi originada em países diferentes. Entendi. Você, além da acupuntura, fisioterapia, que daqui a pouco nós vamos falar da quiropraxia, tem mais alguma outra coisa? Porque você tem garrafa para vender. Não, você é um leque aberto. A minha primeira especialidade, minha primeira pós-graduação que eu fiz foi em traumatortopedia. Sim. Que envolvia o quê? Toda essa parte de questões ortopédicas, porque eu trabalhava com esporte. Então, o primeiro passo é o quê? Me formar nessa parte, onde eu vou aprender essa parte de ortopedia. Sim. Depois dali, eu fiz algumas coisas relacionadas a esporte, estudei sobre essa especialidade também. Estudei essa parte de medicina oriental e depois caí na quiropraxia, que foi a minha terceira especialidade aí, pós-graduação que eu fiz. Entendi. Você, além na fisioterapia ainda, além de atender lutadores, trabalhar com lutadores, você trabalhou com alguma outra modalidade esportiva? Ou foi só a parte de luta? Não, já trabalhei com atleta de vôlei, atleta de futsal, então jogador de futebol. Até saiu na época entrevista na Globo.com de um jogador que operou o joelho, eu tratei. Então, assim, eu nunca pensei só numa modalidade esportiva. Eu sempre pensei num conjunto que envolvesse atletas. Sim. Entendeu? Que envolvesse reabilitação acelerada. Porque, assim, é muito diferente a fisioterapia convencional da fisioterapia esportiva. Muda muito. Muda muito. Quem é atleta sabe disso. Muda muito. Quem atua com fisioterapia esportiva tem um outro conceito de tratamento em relação àquela fisioterapia convencional. Que eu fico até chateado quando eu falo fisioterapia convencional, quando alguma pessoa fala, eu fiz fisioterapia não funciona não, fisioterapia é ruim. Mas por que ruim? Porque ela fez uma fisioterapia, infelizmente, em algum local de plano de saúde, e foi uma fisioterapia que não é realmente fisioterapia. Ela fez alguns aparelhos que só aquilo ali não é fisioterapia. Então, é até importante, André, você falar sobre isso, porque tem pessoas que quando procuram um fisioterapeuta ou uma clínica de fisioterapia, são duas coisas diferentes. Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente, porque isso é importante para as pessoas entenderem. Mas qual a diferença, em qual sentido? Por exemplo, você está citando em questão... eu citei em relação a um atendimento
particular Isso. e um atendimento De com plano de saúde. Sim. Sim. Mas a questão, por exemplo, qual é a diferença do plano de saúde para o particular em termos dessa questão? Porque, por exemplo... O que muda é o seguinte, Alemão. O plano de saúde paga um valor muito baixo. Não só para fisioterapeuta, para qualquer área da saúde. Sim. Entendeu? E se ele paga um valor baixo, como é que ele vai... Quem aceita o plano, como é que vai ter que fazer para isso se tornar rentável? Pensando na parte financeira, econômica. Correto. Vou ter que aumentar o volume de atendimentos. Vai aumentar o volume de atendimentos, mas... E como é que vai ficar esse serviço quando aumentar o volume de atendimentos? Vai manter um padrão legal? Esse seria meu questionamento. Não vai manter. É impossível manter. É impossível. É impossível manter. Nunca que um atendimento particular, onde a pessoa decide que ele é você, e geralmente, né, um atendimento particular, muitas vezes está até você e o paciente só. Clínica com plano de saúde, você não vai estar sozinho nunca. É você e um monte de gente. É uma sala grande. Quem já fez fisioterapia aqui em plano sabe. É uma sala grande com várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. E muitas vezes todos fazem a mesma coisa. É. Se eu perguntar aqui, tá, uma pessoa de 60 anos, uma de 20 e uma de 30. Uma machucou o joelho, outra machucou o tornozelo, outra machucou o ombro. Você fez o quê? No mesmo local. É quase certo ter feito a mesma coisa, os três iguais. No mesmo aparelho. No mesmo aparelho ainda. Faz um, agora sabe você 15 minutos. São 15 minutos. Não, cara, então, e o Outra tempo? coisa, Cara, não tem como. Então, assim, não precisa ser um profissional para ver que aquilo ali não é um negócio direito. Não é o que o paciente merece, entendeu? E assim, o paciente já paga o plano, assim, não era para ser assim, mas por isso que eu incentivo um montão de pessoas que têm plano. Vejam se tem reembolso, que hoje a maioria dos planos tem reembolso. As consultas que eu faço com colegas, até mesmo agora há pouco tempo fui na endócrino, eu pago particular, pego a nota, o plano me reembolsou metade, mas tá bom, eu prefiro. Eu sou meio chato com isso. Sim. Porque, infelizmente, eu vejo que o plano, com quem está atendendo, o serviço nunca vai ser igual ao particular. Eu não posso falar que todos são assim, mas a grande maioria, infelizmente, é. Então, assim, a saúde, esse é um assunto até meio polêmico, porque a saúde, infelizmente, para alguns virou um comércio, onde pensa só na parte financeira. Sim. Só no dinheiro, entendeu? E não é para ser assim. Quem escolhe trabalhar com saúde, primeiro, tem que trabalhar por amor, gostar do que faz. Claro. Eu amo o que eu faço. Pô, quem me conhece, eu já escutei diversas vezes. Doutor, é notório ver que o senhor ama, adora o que faz. É visível isso, do jeito que você atende, do jeito que você fala, dá para ver que você gosta disso. Então, cara, se você fizer o que você gosta, você vai ser bem remunerado, você vai ganhar bem e não vai depender de plano de saúde. Eu, na minha vida profissional, nunca aceitei um plano de saúde. Nunca. Porque eu não aceitava essa maneira que muitas vezes o profissional formado nem quer atuar daquela maneira, mas o sistema faz ele trabalhar daquele jeito. Como é importante, né, o senhor esclarecer isso, né, para todos. E a galera, é importante vocês aí, deixe seu comentário se vocês já passaram por isso, né, alguma situação aí, tá bom? É importante a galera saber disso, né, doutor André? Com certeza, porque assim é triste, como eu falo isso, porque assim, não são todas, mas muitas. Por quê? No meu meio profissional, em relação a esses anos já atuando, atendendo, quantas vezes eu já atendi pacientes que falam que fizeram 30, 40, 50 sessões de fisioterapia. Nossa! E quando eu fui avaliar, parecia que não tinha feito nem 3. Porque eu não vi evolução nenhuma. Eu não vi melhor. E a pessoa revoltada que não melhorou, que perdeu tempo e tal. Então, assim, aí eu perguntava, tá, mas me conta como é que era lá. Isso me deixava chateado. Porque não era como deveria ser. Sim. Aí como é que a pessoa faria 50, 40 e não melhorar? E fazia 8 e ficar boa? Então, assim, é complexo, mas existem locais que quiseram mudar sobre isso. Pessoas até aqui na Barra eu soube de um local que aceitam uns planos melhores, e eles mudaram isso. Botaram um serviço diferenciado, que é até legal, é pelo plano, mas é legal. Sim.
Tanto que quando alguma pessoa me pergunta, mas tem algum local que consiga pelo plano um atendimento melhor? Eu indico esse local. Tu não tem parceria nenhuma, mas indica. Eu não tenho, claro, porque a pessoa, ela, eu não consigo, e aí, mas, eu tenho um plano, mas só me indica com um local no plano que seja bom. Que bacana. Eu conheço, não tem problema, eu quero o paciente bem, eu quero que ele melhore. Sim. Se ele não consegue, naquele momento ali, pagar particular comigo, e ele consegue fazer num plano, eu vou indicar ele um local onde eu conheça, vejo que o serviço é melhorado. Entendi. Mas, infelizmente, não é a realidade em muitos locais. Isso que eu estou falando, todo mundo conhece. Quem está assistindo aqui, que já fez fisioterapia pelo plano, sabe, entende. E outro, o paciente não é bobo. Isso aqui, hoje em dia, ele já vai lá sabendo de tudo. Isso é verdade. O que pode ser feito, o que tem que fazer, que não é só aquilo ali. Então, assim, acaba vendo que deixa a desejar em algumas partes. Então, assim, eu acho que quando a pessoa tem um problema de saúde, o primeiro passo é procurar resolver. Ir para um local para resolver. Certo. É isso. Então, assim, vamos finalizar essa conversa aqui desse jeito. Tem um problema de saúde? Vamos resolver. Qual é a melhor maneira de resolver? Se puder ir para um local particular, ótimo. Se não puder, vamos ver um local que seja pelo plano, mas que seja bem recomendado, Sim. bem avaliado. Sim. E que eu não seja tratado apenas com, que é muito comum, né? Apenas com aparelhos. Fisioterapia não é só aparelhos. Não é só o choquinho, não é só ultrassom ali. A luzinha, até você sabe, cara. Não é só isso. Quiropraxia é movimento. Quiropraxia é exercício. Quiropraxia é fortalecimento. É isso. Em cima disso, doutor, o que é a quiropraxia e como ela funciona? Cara, então, a quiropraxia ela vai tratar problemas no sistema neuromúsculo-esquelético, ok? Que está muito ligado também à coluna vertebral. E também a melhora ali do sistema nervoso. E muitos conhecem a quiropraxia como só estalos, mas não é isso. O estalo apenas são gases dentro das articulações, que quando você faz ali a manobra o ajuste, é comum sair aquele barulho, mas também não quer dizer que se não ocorrer nenhum barulho, não resolveu nada, não foi bem eficaz. Então, a quiropraxia é uma área da saúde que trata disso, de dores, trata de problemas posturais. Quais são os principais benefícios da quiropraxia? Então, um dos mais procurados é o tratamento da dor de coluna. Sim. Muitas pessoas, a maioria das pessoas procuram a quiropraxia para tratar de coluna. Como eu. Mas não é só tratar de coluna. A quiropraxia é eficaz também em problemas de nervo ciático, tratamento das hernias de discos, tratamento de alterações posturais, ou seja, escolioses, hiperlordoses, hipercifoses torácicas. Então, são áreas que a quiropraxia é muito eficaz. Entendi. E quais são os tratamentos, né? Os principais tratamentos, ou existe algum principal? Porque vai de acordo com o problema do paciente, não é isso? Não, claro. A avaliação é muito importante para isso, né? Porque na avaliação a gente vai fechar ali um diagnóstico de o que está acontecendo com aquele paciente. Ou seja, o paciente está com a queixa de ciatalgia, ou seja, inflamação no nervo ciático. Aquela dor na lombar que desce pela perna e está doendo muito, não está conseguindo sentar, não está conseguindo andar. E na avaliação, o que pode ser? Pode ser uma subluxação, por exemplo, na parte do sacro ali, ele em torção desalinhado, que gera esse sintoma. Entendi. Então, assim, o paciente na avaliação, pela sua queixa e na avaliação física, a gente consegue ali verificar qual é o motivo da causa do problema. Por quê? Assim, eu sempre falo isso nos podcasts, é muito importante você pensar na causa do problema, não é no sintoma. Sintoma é a dor, mas o que está causando a dor? Vamos resolver o que está causando o problema. O sintoma é tranquilo de resolver, mas o principal é a causa. Então, é importante citar o quê? Por exemplo, muitas pessoas querem tratar tudo com remédio. Só que o remédio
nisso que eu te falei de um exemplo agora para da ciatalgia, só vai atuar ali no sintoma, na causa não. Tomei uma medicação, deu uma aliviada, não preciso ir lá no Dr. André fazer quiropraxia. Daqui a pouco passa o efeito da medicação, ele está com mais dor ainda, ele quer procurar. Eu lembro de mim, na época que eu tomei um forte medicamento, que é o Tramal. Injetável. Sim. Tá? E ele não deu jeito. E aí eu liguei pro Dr. André Borges, mago. Falei, doutor, não aguento. Ele, meu irmão, vem. E assim, o impressionante, eu fiquei impressionado pelo fato do senhor fazer o tratamento comigo, que, na verdade, depende do tratamento, né? Tem tratamento que o senhor atende em pouco tempo, tem um que é mais tempo que eu digo em torno de 1 hora, né? O tempo, as pessoas têm que ter não é culpa das pessoas, né? Porque elas não sabem, mas a quiropraxia você não está comprando um tempo. Isso aí. Não é massagem. Isso aí. Eu falo isso para diversos pacientes, mas de boa. E falei uma vez isso para a secretária. O tempo é o necessário para o seu problema. Existe uma média. Sim. Se eu falar contigo, alemão, a média é tanto tempo. Mas não quer dizer que eu não posso passar desse tempo e não quer dizer também que pode ser mais rápido. Vou te dar um exemplo que já aconteceu em relação a tempo. Atendi um paciente com a dor na lombar absurda. Deitei, avaliei, identifiquei qual era o problema, qual era a disfunção, corrigi. Pedi para ele fazer um teste, fez um teste aí. Estou sentindo nada. Beleza, irmão. Por hoje, encerrou, assim, não tem o que fazer mais. Está bem, vai fazer isso em casa, vai retornar daqui a tanto tempo. Pô, doutor, mas já? Falei, não, mas já resolveu, cara. Ele, mas não tem como fazer isso. Falei, vou te ser sério com você, já resolveu. Se eu mexer mais aí, pode piorar. Não, mas só faz isso aqui só... Porque ele estava preocupado com o tempo. Tempo de atendimento. Como o senhor citou em questão de machucar, né? Eu vejo muito na internet, eu já até vi um vídeo um tempo atrás aí, essa questão de estalar pescoço, ou estalar, isso aí, então, é ruim? Ou teria algum problema? Cara, assim, manipular a região cervical não sendo executado por um profissional é extremamente perigoso. Sério? Sério. Pode ter consequências gravíssimas, como até a morte. Causar um AVC. Como eu acho que algumas pessoas acompanharam aí um vídeo de um barbeiro, foi fazer uma manipulação no pescoço da pessoa sentada, né, ali na sua barbearia, e a pessoa ali teve um AVC ali na sua frente. Caramba! Então é muito perigoso você ser manipulado. Na verdade, não pode. A quiropraxia parece uma coisa simples. Só uma instaladinha, igual na academia, por exemplo. Quantas vezes eu malhando, o professor lá com o aluno, no final, está lá nas costas dele. Aí dá vontade de perguntar, mas você tá corrigindo o que aí? Não, só bota a mão assim nas costas deles, empurra e instala, tá ótimo. Dá um alívio. Não é assim. Eu vejo várias pessoas fazendo isso. E não pode. Na luta, tá? Na luta, tem em qualquer local. O importante estudou isso. Porque tem que estudar bastante para saber o que você está fazendo. Então, assim, a manipulação articular mal executada pode gerar consequências graves. Para a pessoa, acha que é tranquilinho, só ali, bota a mão ali, empurra, estala e tá bom. Se a pessoa tiver uma disfunção e quando ela empurrar mais de um lado que do outro e piorar essa disfunção, ela nem levanta. Vou dar um exemplo, no meu caso, se uma pessoa fosse instalar em tomar coluna, eu tenho problema com coluna, não podia dar ruim, então. Dependendo do que a pessoa fizesse, com certeza. Não pode. Caramba. Coluna é um negócio muito sério para você, assim, achar que é tranquilinho de alguém te manipular ali. Igual eu já vi no consultório direto. Não, eu pedi para minha esposa andar nas minhas costas para ver se melhorava. O que é isso? Andar nas costas.
Então, assim, a pessoa não tem noção da gravidade do que ela está fazendo. Eu tô morrendo de vergonha. Então, É porque eu já pedi minha esposa fazer isso pra mim. Não pode. Aí ela, não, que não sei o quê. Eu falei, não, só pra dar uma relaxada na musculatura. Ainda mais se pisar bem no meio, aí que te arrebenta Não, de vez então, mesmo. pedi ela pra pisar do lado. Pelo menos na parte ali do lado. é muscular, né? Isso. Mas tá errado também. É menos assim. Não pode. Claro, não pode. Meu não Deus, pode. olha que eu Então, tava assim, aprontando. as pessoas... a quiropraxia ficou muito famosa e famosa por esses estalos, o nome disso é cavitação, tá? Os estalos. O nome desse barulho, desse estalo é cavitação, tá? Então a quiropraxia ficou famosa com isso e pessoas de profissionais começaram a vender muito isso. Que não acho correto vender o barulho, vender o estalo. Certo. É comum ocorrer? É comum, mas não é legal vender isso. Por quê? As pessoas ficam toda hora querendo ser estalada. E muitas vezes você vai fazer um ajuste e não precisa ter estalo. Existe, por exemplo, um aparelhozinho que você faz a quiropraxia instrumental, o pessoal chama de TIC, né, de terapia instrumental quiropráctica, que é um aparelhozinho que você coloca no local onde tem a disfunção, aciona ele, dá tipo uns estalos, umas batidinhas no local que tem que bater, e não tem estalo nenhum, e você corrige a disfunção e a pessoa fica bem. A quiropraxia de quem inventou, do Palmer, que é essa tradicional, que realmente ocorre isso. Essas manipulações que muitas vezes vêm associadas às cavitações. Mas não pode ser um negócio banalizado, de qualquer um chegar, poxa, vem cá, alemão, bota a batata na cabeça, pum, te manipula. Não, cara, não é assim. Eu vejo muito nego botar um nas costas e esticar. Isso, então assim... Não pode também. Tem risco. Meu Deus. Eu sempre uma vez falei eu atendo muitos profissionais, tá? De educação física, por exemplo. Sim. E uma vez eu atendi, eu conversei isso com ele. Falei, então, cara, você fez aqui uma sessão de quiropraxia, você viu como o negócio é complexo, como é que tem que ser a avaliação, porque na internet as pessoas veem só a manipulação, mas não é só manipular, você tem que avaliar. A mão tem um local específico, a manobra é uma coisa bem específica. Na internet, a pessoa bota só o vídeo da manobra e acabou, mas tem coisa por trás daquilo ali, até chegar naquele ponto. Acho que as pessoas postam só o principal. Depois que ele passou pela avaliação, eu falei, pô, lembra, eu já tive uma vez manipulando, que é bem comum, você botar a pessoa deitada, pede para soltar o ar e faz uma pressão ali na parte torácica. Sim. Aí geralmente dá realmente uma instalada, a pessoa ama. Mas, cara, não faz isso, não é legal, não vou fazer mais não, porque realmente é perigoso. Eu falei, sabe por quê? Se a pessoa tem um problema ali, uma costela, se a pessoa tem um problema ali em alguma vértebra torácica e você faz isso e piora, se ela tem uma hérnia ali, se você piora ali e tem a compressão nervosa e você gera um problema para essa pessoa e essa pessoa te processa, sabe o que é a primeira coisa que eu acho que um juiz vai perguntar? Qual é a sua função na academia? É simples. Qual é a sua função na academia? É manipular a sua cliente ou passar treinamento físico? Você estudou quiropraxia? Não. Então, olha o problema. Caramba. Só que ninguém se atenta a isso, alemão. As pessoas acham que é um negócio normal, mas pode dar um problema. Estalar os dedos. Deixa as juntas mais grossas também. Não, isso é mito. Isso é mito. Mito. Pode, pelo menos os dedos pode estalar. Não, isso aí, eu era criança, minha avó falava isso. Mito. Não muda nada. É mesmo? É mito, é mito. Porque assim, essa questão de soltar a musculatura, né? Uhum. Eu fazia, não vou mentir. Sabendo disso hoje, esquece, não faço mais nada. É perigoso, assim, como eu te falei, as pessoas não têm noção do que pode acontecer. E o que a gente pode fazer, no caso? Em relação ao quê? Dessa questão. Olha só, se eu não me engano, sai até um estudo falando sobre isso. Tem pessoas que gostam de estalar o pescoço. Já vi pessoa até botar a mão e ela se manipular. Sim. Um risco absurdo de ter AVC. E tem gente que não sabe disso. Mas pode pesquisar. Pode gerar AVC. Já teve gente que teve AVC por isso. Por pegar e se manipular. Não pode. Eu já vi várias pessoas fazendo. Tem risco. Vou começar a avisar agora. Então, assim, você tem que ser atendido por um profissional capacitado. Sim, claro. Nem se auto-ajustar
e nem qualquer um que não passou por uma formação, não estudou isso, querer te atender. A quiropraxia, ela é segura? Eu falei sobre isso agora. Sendo feita por um profissional que estudou isso, totalmente segura. Tem riscos? Cara, riscos... Envolvidos? Riscos qualquer profissão tem. Sim. Mas, assim, mínimos. Eu atendo pessoas idosas que às vezes a pessoa pensa assim, pô, será que a pessoa idosa pode fazer? Pode. Atendi agora, ontem, uma pessoa de 75 anos. Já atendi pessoas de 90 anos. Pô, legal. Dentro das limitações dela. Sim, claro, eu não posso comparar o meu atendimento com você com ela. Mas eu sei o que pode e o que não pode. Esse é o diferencial, saber o que essa pessoa aqui pode fazer e o que essa aqui não pode. Eu vi na internet, inclusive na Rússia, vi mais na Rússia, quiropraxistas instalando animais. Como é que é isso, cara? Eu sei que não é sua praia, não, sim, mas sim, assim, sim. Eu fiquei assim, boquiaberta. Rapaz, esse caso eu vou até mencionar o nome dela. Miriam, essa aqui é para você. A Miriam é veterinária. Certo. Foi minha paciente, tá? No meu consultório. Ela é veterinária e estudou quiropraxia animal. E quando começou esse negócio de animais, profissionais instalando animais, o pessoal começou a me mandar. Sim. Pô, doutor, já viu isso aqui? O cara instalando cachorro, instalando gato, o outro instalando leão. Tá mó nervoso. Manipulando, não posso nem falar isso, manipulando e tal. Aí eu falei, pô, legal. Aí vi um do cachorro, que quando ele manipulou a cervical do cachorro, o cachorro olhou assim, tipo, o semblante do cachorro, eu falei, cara, que parada maneira. Aí postei, assim, no meu Instagram. Sim. Aí essa paciente minha, Miriam, não pode esse cara não sei o que, ele não é veterinário. Eu falei, Miriam, eu não sei qual a formação dele. Eu achava que ele era, eu não sei como é que funciona em relação ao animal. Eu sei como é que funciona em relação ao humano. Isso. Entendeu? Ela falou que ele parece que estudou quiropraxia, mas ele atendia os animais como se fossem manobras em humano. E ela que estudou quiropraxia animal, ela realmente se formou nisso, cada animal tem uma anatomia, então assim, é bem diferente. Aí ela, pô, André, paga isso, cara, não poste isso não sei o quê. Eu falei, não, relaxa, você está me falando uma coisa que eu não sabia. Sim. Então ela vai ver isso. Entendeu? Então, assim, essa parte de animal, até hoje, um montão de gente posta isso, mas eu não sei realmente como funciona lá fora. Aqui, pelo que ela me falou, para a pessoa atuar fazendo, e existe, tá? Quiropraxia animais, seja em cachorro, seja em gato, seja em cavalos, é comum também, cavalos, tem bastante isso. Caramba. Pô, e as coisas com cavalos são caras, então assim, é uma área até legal para o veterinário atuar. E só que aqui, pelo que ela me falou, tem que ter essa formação de ser veterinário. Existe essa especialidade, entendeu? Dentro da parte da veterinária. Entendi. Como é uma sessão de quiropraxia? Uma sessão? Como é uma sessão? Então, a sessão, primeiro ponto é a avaliação. Quando a pessoa chega no consultório, você geralmente vê os exames que a pessoa tem, tá? Até porque ela já tem um raio-x, uma ressonância. Se não tiver, a gente pode fazer lá a requisição para o exame também. E passar essa avaliação de imagem, a avaliação ali de conversa dela, falar as queixas dela e tal, vai para a parte da avaliação física, onde são ali verificado o que está ali em desarmonia no corpo dela, em relação à mobilidade, em relação à disfunção, em relação à dor, como é que está, os movimentos. E dali a gente começa a desempenhar o trabalho, que a gente chama de desempenhar a pessoa. Isso aí. E com que frequência a pessoa tem que fazer a quiropraxia? Então, isso é importante demais, a tua pergunta, porque quiropraxia é tratamento, né? Sim. A quiropraxia não é um milagre. Tá? Você fica falando negócio de mago, mas eu falo assim, eu não sou curandeiro. Tem pessoas que deixam chegar até o último ponto onde está a inflamação absurda para querer chegar lá e que você toque nela, pum,
tá salva. Foi o que eu fiz, gente. Eu fiz isso. Muitas vezes eu consigo desempenhar ali até um milagre. Eu peço a Deus, por favor, deixa eu ajudar essa pessoa aqui que ela tá muito mal. Pergunta, é até legal que eu falo para você tem fé? Eu tenho uma gratidão a Deus, eu acho que Deus me deu esse talento para desempenhar o que eu faço. Falo, você tem fé? Tenho fé. Então Deus vai me ajudar agora para desempenhar um trabalho e tirar você dessa crise. Aí. E, na maioria das vezes, eu consigo realmente. Só que quiropraxia é um tratamento. Então, assim, qual frequência? Depende de como é que ela vai estar na avaliação. Então, ali, depois da avaliação, que eu vou desempenhar o número de sessões, falar com ela, ó, o tratamento vai funcionar assim, são tantas sessões, e ela tem que fazer. Então, assim, a quiropraxia não é uma sessão só. E outra, a quiropraxia não é só para tratar da pessoa. O meu objetivo na quiropraxia é prevenir um problema. Então, assim, existe também com a quiropraxia sessões de manutenção, que aí sim, a gente fala geralmente que é uma vez por mês, e eu realmente eu consigo orientar os pacientes, e a maioria dos que eu atendo hoje fazem essa manutenção. Pessoas que tinham problemas sérios de coluna nunca mais tiveram problemas. Por quê? Trataram e hoje desempenham um papel com a manutenção e previne o problema. Eu sei como é, né? Porque eu já cheguei uma vez lá, não tenho necessidade de rasgar seda, mas eu chegava lá torto, gente, torto. Porque eu tenho arenite lombar cervical, às vezes nem andava, vinha arrastando o pé, arrastando, ele vinha lá, é uma água, às vezes está lá, às vezes não. E aí ele não falava nada, senta. Porque tem até a questão da posição, né, doutor? Sim. A questão da posição para levantar, que eu vou lhe perguntar sobre isso. Ele mandava eu sentar, eu levantava, nossa, era assim, fantástico. E sempre serei grato a ele todas as vezes que acontecer isso. Essa questão da pessoa, quando o senhor bota lá, acerta tudinho e tal, a questão da pessoa levantar, primeiro ela está deitada, primeiro contato dela sentar, levantar para sentar e depois levantar. Como é que é esse procedimento? Fala um pouco sobre isso. Então, muitas pessoas levantam de uma maneira muito errada. Assim, você está deitado, o primeiro passo é deitar de lado. Vamos pensar assim, igual uma pessoa quando está grávida levanta, deita de lado, porque o teu braço tem que te dar apoio para você levantar e sentar. Quando você levanta de uma vez só, você força muito sua coluna. Não só a parte parte articular, mas a parte muscular também. Correto. Então, assim, eu tenho até um post no meu Instagram falando sobre isso. Como você levantar da maneira correta na sua cama. Porque isso você minimiza o problema. Quantas pessoas levantam da maneira errada e travam? Realmente, vai levantar e fui levantar errado, travei. Ou então, fui levantar, sair da cama, travei. É comum escutar isso. Mas como é que essa pessoa levantou? Tem pessoa que faz igual a gangorra, joga o pé lá em cima e abaixa já dando um pulo da cama. Não é legal fazer isso. Você pode gerar um problema, você pode ficar com dor. Então é uma coisa simples, mas eficaz. Virou de lado, apoiou o braço e levantou. Todos os dias. É a posição correta de você levantar. Correto. Posição de travesseiro. Correta de você levantar e também correta de você dormir. A posição de lado, sim, pode botar um travesseiro entre as pernas, mas a posição de lado, não ficar em cima do ombro. Você coloca o ombro um pouco mais para frente, você vai apoiar a parte atrás do ombro na cama. Correto. É a melhor postura para você dormir, de lado. E o travesseiro nunca pode ser nem muito fino, tá? Para a tua cabeça só não ficar inclinada, e nem muito largo para também não ficar inclinada para cima. Então ela não pode ficar nem assim e nem assim. Tem que ficar na posição neutra. Entendi. E outra coisa importante, não só em relação ao travesseiro, é também o colchão. A densidade do colchão. E é legal até orientar aqui uma densidade boa. Quer comprar um colchão? Procura uma espuma, um colchão que tenha espuma D45. É que eu acho melhor. Então, assim, quando os pacientes me perguntam, pô, doutor, pode me orientar algum colchão sem eu ganhar nada com isso, tá? Eu vou orientar, procura, vocês podem escolher a marca, mas vê a espuma CD45, porque essa densidade para a coluna eu acho legal. A quiropraxia substitui outros
tratamentos, outros medicamentos, ou a questão, até em termos de, o senhor até citou ali em off comigo, em termos de medicação, né? Ela trata algo a mais do que... Não, assim, a quiropraxia não vai não em relação a medicamentos, mas assim, a quiropraxia não anula outros tratamentos. Seja medicamentoso, o remédio, ele tem a função dele também, ele pode ser utilizado. Sim. Outros profissionais também, ou seja, o neurocirurgião, o ortopedista, eles são importantes também no tratamento. Não tem esse negócio de, eu sou o salvador da pátria, só comigo eu resolvo tudo. Sim. Não. A saúde, a melhor que tem é quando é trabalhada em equipe. Entendi. Você é responsável por essa parte aqui, você é dessa aqui, e assim, o melhor vai ser para o paciente. Entendi. Qual a formação necessária para a pessoa fazer quiropraxia? Cara, então, a quiropraxia, assim, para quem é fisioterapeuta, ela é reconhecida como especialidade da físio, né? Pelo COFIT, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, a quiropraxia é considerada especialidade da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta ele faz uma formação de 2 anos, tá? Para obter essa especialidade. Mas também existe a graduação, até aqui no Rio de Janeiro abriram a graduação de quiropraxia, que a gente chama de quiropraxistas graduados, que também têm a formação e também podem atuar e tem completo amparo assim, de atuar bem, porque eles tiveram a formação. Então, às vezes, tem pessoa que tem uma briga de quiropraxista graduado é melhor do que o que é fisioterapeuta e vice-versa. Cara, eu nunca tive nem vou ter. Me dou bem com o quiropraxista graduado e também comigo também a mesma coisa. Eu acho que os dois têm a formação para saber o que está fazendo ali e desempenhar um bom papel. Então, assim, quando as pessoas perguntam em relação a isso, quem pode ser quiropraxista? Tem esses 2 caminhos. Certo. Hoje são esses 2 caminhos. O que não pode é pessoas que não têm formação nenhuma, entendeu? Fazer isso, atender as pessoas. E isso é o que me deixa mais chateado. Porque muitas pessoas são atendidas não é nem por fisioterapeuta, quiropraxista, nem por quiropraxista graduado. É atendido por pessoa que não fez um cursinho no final de semana. A pessoa ela é formada em massoterapia, fez um cursinho lá que tem pessoas que infelizmente dão esses cursos, eu não concordo, esses cursos de final de semana, entendeu? Sábado e domingo ela aprendeu lá algumas manobras básicas lá, que, bem globais, e fala que vai, entendeu? Quiropraxia. Isso é complicado. Só que como a quiropraxia aqui no Brasil não é considerada profissão, é considerada especialidade da fisioterapia, mas não é considerada profissão como médico, como nutricionista, como fisioterapeuta. Essa questão assim de o atleta, né? Ou jiu-jitsu, judô, muay thai, qualquer modalidade de arte marcial. Ele vai lutar no final de semana. Qual é o momento ou o dia que ele tem que fazer uma sessão de quiropraxia? Assim, não existe momento certo. Pode fazer até no dia da luta, se ele quiser. Não sei. Eu aconselho assim, vai lutar num sábado. Não está sentindo dor. Quer fazer uma sessão realmente de manutenção. Faria um dia antes. Mas aí, recomendação minha. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim. Não tem nada assim específico. Só pode fazer tantos dias depois ou tantos dias antes. Sim. Não. Não existe isso, não existe isso. É mais em questão do seu trabalho. É questão de você, da tua conduta. Isso. Para mim, vai atuar melhor atendendo assim. Mas não quer Um dizer que todo mundo... um dia antes. Em relação a evento. Não quer dizer que todos vão atuar da mesma maneira. E precisa ser assim. E é importante as pessoas saberem. Porque, na verdade, é como você está falando. O cara vai lutar no sábado... Você indica uma manutenção. Não está sentindo dor, manutenção. Sim. Se estiver sentindo dor... Não, aí se estiver sentindo dor, aí a partir do momento que está sentindo dor, já tem que ir. Assim, o maior erro das pessoas é postergar o problema. Tá dando só um pouquinho, vou ver se passa, aí toma um anti-inflamatório. Não, vou tomar aqui esse remédio aqui, ver se passa. E vai deixando, vai deixando.
Quando o problema se agrava, aí ela, caramba, tá muito pior. Aí quer procurar ajuda, o tratamento. Só que essa não é a maneira correta de você pensar. Não deixe chegar nesse ponto. Infelizmente, muitas pessoas deixam chegar num ponto crítico para querer procurar ajuda. É do brasileiro isso, cara. Não, entendeu? Não pode ser assim. O que eu mais oriento os meus pacientes é não deixe chegar nesse ponto. Primeira coisa, tratou, faz lá uma vez por mês a sua manutenção. Você não vai ter mais problema, vai ter melhor qualidade de vida, vai ter uma melhor mobilidade. A coluna, quando está alinhada, tudo funciona melhor no seu corpo. A sensação de bem-estar é fantástica. Quem já fez quiropraxia sabe disso. Quando você termina a sessão, a sensação de bem-estar é maravilhosa. Por quê? A quiropraxia também atua ali no sistema nervoso. Então, assim, só tem qualidade. Só lhe traz benefício. Muitos. Só que tem pessoas que pensam só no quê? Na parte do remédio, do comprimido, da injeção. Injeção, então, se você for ver quantas pessoas tomam injeção por dia para dor, com corticóide, é absurdo. Eu, na verdade, doutor, até revelo para as pessoas, não tenho vergonha, eu cheguei no meu limite, né, já, você até acabou citando, para não deixar chegar no limite, eu já deixei, fui no consultório, me tratei, né, e depois tomei uma chamadinha de leve, e eu não deixo mais acontecer isso. Faço meus tratamentos normalmente. Eu sinto uma dorzinha já. Doutor André Borges, por favor. Entendeu? Porque quando aconteceu comigo, porque assim, a gente nunca acredita, né? A gente só acredita quando acontece com a gente. E quando aconteceu, eu cheguei no meu limite, foi ruim para mim. E aí depois eu falei, não vou mais fazer. Né? Isso para mim, eu dei um basta. E a questão que os lutadores, já vi também, né? A gente que vê a luta de perto, os caras vêm entrando, ou vai lutar, até jiu-jitsu mesmo, aí se instala, faz aquela coisa toda. Isso não pode dar algum problema na hora ali, e é ruim para eles? Cara, assim, o instalar não quer dizer nada. Tem pessoa que acorda saindo da cama, faz um movimento e instala. Isso não vai causar problema nenhum. O que causa é você se ajustar, se você se manipular. Ou seja, você pegar a sua mão, forçar a sua cabeça. Entendi. Entendeu? Segurar, por exemplo, na barra. Igual, isso é muito perigoso. A pessoa, quando quer se alongar na academia, se alongar é segurar e soltar o corpo. A pessoa quer ficar fazendo rotações. Já viu isso? Já vi. É perigoso também. Ainda quer forçar às vezes. Por quê? Essas rotações podem gerar uma disfunção, pode gerar um problema. Caramba. Então, assim, esquece. O instalar... vou mexer aqui, ó. Instalou. Não tem nada demais. Por que eu te falei, só o estalo na quiropraxia. O estalo não é quiropraxia. Quiropraxia não é só instalar. Entendi. Quiropraxia é ciência, é muito estudo. É você corrigir uma disfunção que está ali comprimindo a terminação nervosa, que às vezes está gerando uma enxaqueca, uma dor de cabeça, está te gerando uma constipação, uma prisão de ventre. Para você, da coluna, uma disfunção pode gerar uma prisão de ventre. E ninguém imagina isso. Por isso que quando você tem a sua coluna alinhada, tudo no seu corpo vai funcionar melhor. Eu dou um exemplo muito simples, para quem está em casa entender. A sua coluna, quando está desalinhada, quando tem essas... nós chamamos de complexo de subluxação, que é o desalinhamento. Quando está desalinhada, é como as terminações nervosas, os comandos no seu corpo, é como se fosse no Brasil na hora do rush. Transita mais congestionado, mais lento, não com fluidez. E quando você faz a quiropraxia e corrige isso, pensa na Brasil num domingo, 6 horas da manhã. Tranquila, tudo funciona melhor. E é isso. Então, por isso é importante a sua coluna estar alinhada. Nós temos um quadro aqui que a gente chama de trocação. Eu mando uma palavra daqui e você rebate daí. Família. O princípio de tudo. O que deixa o Dr. André Borges chateado? Ingratidão. É o que mais me chateia. Doutor André, se fosse a sua última consulta, seu último paciente, o senhor finalizasse ali, qual seria a sua fala,
a sua mensagem, olha para aquela câmera ali. Para o paciente? Para o paciente, para todo mundo que está ali assistindo. Bem, nossa coluna é uma parte do nosso corpo muito importante e responsável por muitas coisas. Então, nunca deixe de cuidar dela. Trate com carinho, porque sua coluna alinhada, tudo funciona bem. Perfeito. Doutor André, é um prazer muito grande, tá, lhe receber aqui. Como eu lhe falei no início, o senhor aceitou o desafio. Estou muito feliz, lhe agradeço por estar aí. E eu quero que o senhor também diga suas redes sociais, diga a sua página, tudo para a galera poder lhe seguir, contato, e-mail. A rede social mais assim compartilhada, acessada, que dá uma noção assim do seu trabalho é o Instagram. Sim. Então, para quem quiser me acompanhar no Instagram, é doutor.andreborges. Ali tem as 2 unidades dos 2 consultórios, tem um pouco lá de como é que eu trabalho, dos atendimentos. E também tem lá até a parte de alguns locais diferentes, né? Como a onboard, que é numa lancha. Isso aí. Para quem tem lancha também, tiver com dor de coluna, né? Tem um local à parte para atender. Até porque o senhor atende locais, né? Diferentes. Diferentes. Isso aí, isso é importante. Então, quem quiser pode seguir lá, comentar lá. E quem quiser agendar, tem um linkzinho lá que você clica, já vai direto lá para o telefone para a central de agendamentos e será bem direcionado. É isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um podcast maravilhoso. Espero que tenham gostado. Quero pedir novamente para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Você aí aciona o sininho da notificação, comente, compartilhe, é importante para a gente. E claro, quero agradecer também os nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso acontece. Osse!